Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Deus está cuidando da nossa vida em cada detalhe. Irmãos, olha só, ontem nós estávamos falando sobre o livre-arbítrio, de ter livre-arbítrio, né? Deus coloca uma escolha para nós, nós queremos a bênção ou a maldição e tal, né? Diante das nossas escolhas, né? Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, né? Perene, né? Duradoura, ou a morte e a destruição. Então, quando a gente ouve a direção de Deus, a gente aprende que vamos ter prosperidade, vamos ser abençoados, enfim. E na maioria das vezes a nossa decisão, esse nosso livre-arbítrio muitas vezes é influenciado pela nossa carne, por situações, às vezes o demônio quer influenciar. Então, irmãos, nosso lugar é na presença de Deus. Nosso lugar é no altar do Senhor, na presença de Deus, na presença do nosso Criador. Em nome de Jesus. Presta só atenção aqui. Às vezes, nós achamos que já crescemos, já estamos autossuficientes, né? Crescemos ali e podemos tomar decisões, agir, enfim. Presta atenção aqui. Vamos ler aqui. Salmos 27, versículo 4, depois Provérbios 3, 5, Isaías 49 e João 3, 14. Irmãos, são versículos muito conhecidos que nós estamos sempre lendo, né? E às vezes, o que eu preciso entender? O meu lugar é na presença de Deus. E isso daí não é prisão, é cuidado. Por que é cuidado? Porque Ele nos ama. Olha o quanto Deus nos ama. Aí eu vou ficar tomando decisão por minha conta própria? Não, meu irmão. Eu não vou ficar tomando decisão por conta própria. Eu não vou fazer as coisas, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer tal coisa, e isso, e aquilo outro. Irmão, presta atenção. O anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei. Então, vamos lá, vamos entender de novo. Mais uma vez, vamos entender essa palavra aqui. Um anseio. Qual que é o anseio dele? Um anseio manifestei ao Senhor. Então, eu tenho uma vontade. Eu vou manifestar essa vontade ao Senhor. A sua realização e a sua realização buscarei. Então, ele tem uma vontade, ele fala desta vontade para Deus e busca a realização desta vontade. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? O que a nossa vida é composta pela graça e a misericórdia de Deus. Aí ele fala assim: ó, eu tenho uma vontade. Eu vou falar dessa vontade que eu tenho para Deus e vou buscar realizar essa vontade. Por quê? Porque Deus quer que eu esteja sempre na presença dele. Mas eu preciso buscar e querer estar na presença de Deus em nome de Jesus. Ó, às vezes eu acho que sozinho eu já cresci. Irmão, é ideia do diabo na nossa cabeça. É ideia das trevas, é ideia da nossa carne. Não, consulta Deus aí, pergunta para ele, aprende com o Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas qual o motivo de viver na casa do Senhor, né? Representando aqui casa do Senhor, na presença de Deus todos os dias. Vamos lá, para contemplar a glória do Senhor. Então eu vou contemplar a glória do Senhor. Você já viu uma pessoa com muitas qualidades? Então aí você fica ali, né? Admirado com aquela pessoa.
Imagina Deus. Nós na presença de Deus contemplando a glória, a bondade, o cuidado, o amor dele para conosco, o poder diante de todas as coisas, nós ficamos contemplando a glória do Senhor, não é verdade? Aí ele diz assim, ó, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Irmão, eu preciso, você precisa da orientação de Deus em nome de Jesus. Nós dependemos da orientação de Deus diante de cada situação. Eu não falei para você, nós estávamos falando ontem que a nossa decisão muitas vezes é influenciada. Olha só, você quer ver uma decisão que é influenciada? Filho pródigo. Ele estava lá com o pai, não estava? Ele não estava com o pai? Ele estava a todo momento com o pai. E um dia ele cismou por algum motivo que queria sair debaixo dos atos do pai. Mas quando ele saiu para fora, ele quebrou a cara. Aconteceu um monte de coisa, irmão. Muitas vezes existem vontades e ideias que são da nossa carne, do diabo, para tentar nos tirar da comunhão, da presença de Deus. Aí ele fala assim, ó, volta para cá, vamos voltar para a palavra aqui, né? Olha só, uma coisa para contemplar sua glória e buscar para contemplar sua glória e buscar sua orientação no seu templo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a orientação de Deus no seu templo, em nome de Jesus, vou buscar a direção dele. Por quê? Pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Presta bem atenção. Você e eu, nós estamos vivendo uma vida abençoada. Não é porque nós somos bons ou porque há uma capacidade extraordinária, não. É porque Deus está cuidando da nossa vida. Deus tem guardado a nossa vida, porque o dia da adversidade chega. Aí chega o dia da adversidade, eu e você não sabemos como fazer. Mas nós estamos na presença de Deus e Ele nos ensina, Ele nos dá a direção. O nosso comportamento é diferente. Por que que é diferente, irmão? Tem gente que acontece coisas na vida aí e a pessoa não sabe o que fazer. A pessoa não sabe como agir. As coisas, elas acontecem e ela não sabe o que fazer. Não sabe como é que faz. Mas no dia da adversidade, o que que ele vai fazer? Pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito, do lugar mais escondidinho, do recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Presta atenção, nós vamos ser colocados em segurança, porque ele já aprendeu, ó, eu tenho um desejo. Eu tenho um anseio, eu vou manifestar ele para Deus e a sua realização eu vou buscar. Então eu preciso buscar, você precisa buscar estar na presença de Deus. Provérbio 3,5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, irmão. O que que ele está falando para mim? Confia no Senhor. Põe a sua confiança em Deus diante de cada situação, diante de cada condição. O que eu vou fazer? Colocar a minha confiança em Deus sobre todas as coisas. Vou colocar a minha confiança e não se apoiar no meu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E ele vai fazer o quê? Endireitará, ó, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, a nossa é, dependência de Deus. Eu preciso depender de Deus. E continuando, além de depender de Deus, não seja sábio
aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Sabe aquela sabedoria? Ah, não, eu estou certo nisso daqui que eu estou fazendo, eu estou certo nessa outra atitude aqui. Sai dessa, em nome de Jesus. Confia no que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Nós entramos toda hora em situação porque não perguntamos ao Senhor, deixamos de perguntar ao nosso Deus. Mas, puxa vida, eu podia ter perguntado. Irmão, pergunta para Deus, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ele fala o quê? Que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece. Irmão, é só Deus, irmão, é só Deus que está cuidando da nossa vida. Então eu vou reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Aí eu fiquei pensando, né? Ela ficou pensando, vamos reconhecer Deus no nosso caminho, está cuidando da nossa vida, tem nos amado, irmão. Presta atenção. Aí você pensa, eu penso, oh, mas puxa, mas é isso, mas é aquilo. Não dê ouvidos para a sua carne. Não dê ouvido para a voz do inimigo. Dispensa toda, não se amoldeie ao mundo, né? Nós lemos ontem também em Romanos 12:2. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Quando eu sou sábio aos meus próprios olhos, eu posso passar desafio. Agora, quando eu busco lá uma direção, busco uma condição, vamos fazer, ó, e resolve isso aqui, resolve aquilo outro, irmão. Deus tem direção para a nossa vida em nome de Jesus. Continua aqui. Agora eu quero ler isso aqui, Isaías, presta atenção. Haverá, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Pode acontecer isso? Irmãos, olha só, o que ele está perguntando? Ó, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ele está perguntando: será que tem alguma mãe que pode se esquecer do filho, bebê que mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será que pode acontecer isso? Por quê? Porque isso aí é uma coisa extrema. Deus foi lá no extremo. Deus foi lá no extremo. Pode. Tá falando, o bebê acabou de nascer ali, tá amamentando. E pode. Aí ele vai, continua aqui. Aí ele fala, ó, tenho compaixão do filho que gerou, contudo, ainda se acontecer isso, ainda se acontecer isso, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas minhas mãos, eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Irmão, olha aqui que Deus está falando, olha quanto o amor dele é na nossa vida, diante de cada situação, diante de cada condição. O que eu preciso entender? Que Deus nos ama de maneira sobrenatural e o amor dele está sobre a nossa vida e ele nos gravou nas suas mãos, em nome de Jesus. Então eu vou viver o amor dele diante de cada situação. Você quer ver mais o amor dele? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Levanta Jesus nessa situação. Isso aqui está no João 3,14, tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia que nós temos vida eterna. Aí ele continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. O que ele está falando para mim e para você? Ó, será que tem uma mãe aí que abandona o filho? E não tem compaixão do filho que ela gerou? Abandona o bebezinho? Será que pode ter?
Ainda que isso aconteça, eu jamais te esquecerei, te gravei nas palmas das minhas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Nós estamos gravados nas mãos de Deus, em nome de Jesus, e nós vivemos o cuidado de Deus diante de cada situação. O que ele falou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, assim como Moisés levantou a serpente, quando teve aquela época lá da cobra mordendo o povo, Deus mandou Moisés fazer uma cobra de metal lá, para que eles olhassem, lembrassem de Deus, crescem no poder de Deus e o efeito e o veneno não fizesse efeito. Então eles eram curados ali. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Levanta Jesus na sua vida. Como é que eu levanto Jesus? Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei que Jesus está tomando conta. Eu não sei como é que vai dar isso aqui, mas Deus está tomando conta. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso. Papai, eu quero te louvar pela tua graça e a tua misericórdia, Deus santo, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero engrandecer a tua presença, Pai, a tua graça, o teu amor e a tua fidelidade que tem sido conosco, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo teu cuidado diante de cada situação. Nós te louvamos, Senhor, porque, Pai, nós estávamos perdidos, meu Deus, no nosso pecado, mas o Senhor veio com o teu amor. Deus, nós queremos em todo momento, Pai, estar na tua presença. Deus, contemplando a tua glória e aprendendo diante de cada situação, sabendo, Pai, que muitas vezes nós não temos domínio sobre as coisas e o dia do desafio chega, mas nós estamos guardados pelo Senhor, por tua graça e por tua misericórdia. Nós queremos te louvar, Deus. Eu peço a ti, alcança cada um que está comigo, Deus, que esse amor, Pai, possa ser derramado, Pai, esse cuidado possa cobrir a cada um com a tua unção e a tua misericórdia. Jesus, é a tua palavra que demonstra o teu amor. O Senhor nos amou de tal maneira, Pai, ao ponto de entregar o seu filho, Pai, unigênito na cruz do Calvário. Senhor, nós levantamos o Senhor Jesus na nossa vida, sobre cada situação, sobre cada condição, Deus, e nós te louvamos pelo teu amor e a tua misericórdia por nos gravar na sua mão, mesmo cheios de pecado, cheios de falha, de debilidade. O Senhor nos amou, Pai, e nós te louvamos pela tua graça, Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em todos os caminhos da nossa vida, Pai, sabendo que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.